Olá, pessoal, tudo bem? Olha só, estamos iniciando mais uma live do programa Globalizando, que é um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. E a gente faz um projeto de extensão voltado exatamente para a gente discutir temas internacionais e como isso gera interfaces na nossa vida aqui na Amazônia. É muito bom saber que você está com a gente. O programa Globalizando não é apenas um programa em si, mas especificamente o resultado daquilo que a gente pesquisa dentro do curso de Relações Internacionais. Além de ser um projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, ele é também um grupo de pesquisa CNPq linkado com o programa que eu faço parte, que é o Programa de Pós-Graduação em Gestão do Conhecimento da UNAMA. Então, a gente sempre traz temas importantes. Temos o nosso programa na Rádio UNAMA também, todo sábado às 9 da manhã. E aqui na nossa live quinzenal, a gente traz sempre um pesquisador que é referência no tema para poder conversar. Mas antes, deixa eu primeiro apresentar quem vai estar comigo na nossa live de hoje, a começar pela Heloísa Valente. A Heloísa, então, ela é a líder da equipe de mídias. Boa noite, Elo. Boa noite, professor. Boa noite, Alice, professor Rodolfo, que está aqui com a gente hoje. Para você que está nos assistindo, sejam muito bem-vindos a mais uma live do Globalizando. E eu quero ver vocês participando. Mandem perguntas para a gente, que a gente vai estar acompanhando o chat a todo momento. Nos sigam nas redes sociais, Twitter, Instagram, @pglobalizando. Acompanhem a gente hoje. Legal, Elo. Olha, quem está fazendo o programa com a gente hoje também, comigo e com a Elo, é a acadêmica do 4º semestre. Ela faz parte da equipe de playlist do Globalizando. Eu estou me referindo a Alice Cardoso. Oi, Alice. Boa noite, gente. Boa noite, professor. Boa noite, professor Rodolfo, aos nossos ouvintes. É um prazer estar aqui. E como a Elo falou, não deixe de nos mandar perguntas de participar dessa live que é tão importante. É isso mesmo. E agora eu vou falar do tema que a gente reservou para o programa de hoje. Olha só, o programa de hoje vai falar sobre uma das questões mais sérias hoje relacionadas à questão do nosso mundo contemporâneo, que são os perigos para a democracia. A gente vive aquele momento em que em alguns países, no próprio mundo, se questionam alguns pressupostos básicos para a questão da democracia. E para falar sobre esse tema, sobre os riscos da democracia no mundo, a gente convidou simplesmente uma das referências nessa área. Estou me referindo ao professor Rodolfo Marques, que está aqui com a gente. Ele é doutor em ciência política pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele é também mestre em ciência política pela Universidade Federal do Pará. Tem MBA em marketing pela Fundação Getúlio Vargas. É graduado em comunicação social pela Universidade da Amazônia e atualmente é professor adjunto da UNAMA e da Faculdade de Estudos Avançados do Pará, a FEAPA. Além disso, o professor Rodolfo é colunista semanal do Portal Liberal e da rádio CBN Amazônia. Meu querido amigo, professor Rodolfo, que bom lhe receber aqui. A honra é toda minha, Tito. A última vez que estivemos juntos, né, foi no Globalizando do rádio, quando a gente comemorava ali, né, o dia do rádio na Amazônia, ali em fevereiro, né, aquela data importante. Isso. Eu tenho um prazer enorme. E a última vez que eu participei da live foi há mais ou menos um ano, quando o primeiro-ministro britânico foi nomeado, né, o Sunak. Né? Então, é muito bacana voltar a esse espaço, porque eu sei o quanto a audiência é qualificada, eu sei como a equipe também, ela sempre produz conteúdos bem interessantes, né? Dentro desse cenário da pesquisa e da extensão. Então, Alice, Heloísa, toda a equipe que está aqui também nos bastidores, Tito, vamos bater esse papo aí, porque, de fato, falar que democracia sempre é importante. É isso mesmo. Olha só, eu vou conversar com o professor Rodolfo junto com a Alice e com a Heloísa. Quero aproveitar para dizer para você mandar seu boa noite, participar. E eu já quero mandar um abraço para a galera do 2º semestre do curso de Relações Internacionais que estão assistindo agora, participando dessa live. Aliás, tem conteúdo muito legal, Alice. Quero logo passar para ti, para a gente logo introduzir os trabalhos do professor Rodolfo. É isso mesmo, professor Mário Tito. E hoje, como a gente está falando da democracia, né? E para a gente entender melhor o tema, é importante a gente saber que a democracia ela teve origem em Atenas, no século V a.C., trazendo liberdades e direitos como os atributos principais. Mas não existe apenas um único modelo de democracia, né? A gente tem uma democracia direta, a representativa e a participativa.
Rodolfo, em cima do que a Alice está levantando para a gente fala desses modelos, mas são expressões da democracia, né? Como é que a gente pode trabalhar bem esses conceitos de democracia, essas expressões? E como é que isso realmente vem sendo violado nesses países com governos ditatoriais? Perfeito, Tito. O que é que a gente tem aí de início para a gente conversar, né? Foi feita aí a referência à palavra democracia, que é uma junção de dois termos, né? Cracia é governo, comando, e demos é povo. Então, a democracia, numa tradução mais simplificada, seria o governo do povo, ou a representatividade do povo. Aí temos, obviamente, na questão da democracia direta, por exemplo, em Atenas, a democracia ela era direta, embora você tivesse o Senado, né? Você tinha também espaços importantes, né? Você tinha a manifestação em praça pública, né? E você tinha também os conselhos de anciãos, né? Que eram conhecidos como os gerondes, né? Aqueles responsáveis ali, funcionavam como uma espécie de oráculos também. Só que a democracia era direta. E a democracia ateniense era uma democracia que excluía, é interessante a gente pensar, mulheres, escravos, estrangeiros e, óbvio, também menores de idade. Então, para os olhos externos, a gente olhando hoje, claro que não nos cabe julgar a cultura de um povo ou algo nesse sentido. Mas para os olhos de hoje, para os olhos contemporâneos, era como se fosse uma oligarquia, um governo do povo. Porque mulheres eram excluídas, estrangeiros eram excluídos, escravos eram excluídos, por vezes coincidia, né, o escravo também ser estrangeiro, alguém que havia sido dominado numa guerra, e as mulheres, e as crianças, melhor dizendo. Então, tinha a democracia direta, que era exercida em praça pública, e existia um instrumento que a gente usa hoje, existe até uma banda de rock, com esse nome, chamada clepsidra. Né? Clepsidra era exatamente o medidor do tempo. Então, a gente olha para Atenas, nessa democracia direta, e durante o programa aqui, a gente vai discutir um pouco sobre democracia representativa e participativa. Sobre a sua segunda pergunta, Tito, em relação à questão das ditaduras, de fato, eu gosto de usar uma frase, reproduzir uma frase do ex-primeiro-ministro britânico Shimon Peres, britânico não, israelense, Shimon Peres, que ele dizia o seguinte, sobre mídia política, né, sobre mídia e democracia, ele dizia que a televisão torna a ditadura impossível, mas torna a democracia insuportável, né? Porque, de fato, não existe espaço para todo mundo se manifestar. A gente precisa pensar em mecanismos de lidar com isso. E, óbvio, que onde há ditadura, meios de comunicação são cerceadas, participações políticas são cerceadas, as oposições são cerceadas, e isso em nada agrega aquilo que nós consideramos, né? Que a democracia é o melhor caminho. Também existe uma frase atribuída a Winston Churchill, né, que ele diz que a democracia é o pior sistema do mundo, com exceção de todas as outras. Olha, eu queria aproveitar, né, Alice, que você puxou o assunto. Saiu uma reportagem outro dia dizendo que, infelizmente, a juventude é a que menos tem seguido questões democráticas ou acreditar na democracia. Isso é importante, né, Alice? Pensar na juventude como alguém que possa, de alguma forma, pensar também a democracia como a solução para os nossos problemas, né, Alice? Eu sinto que a nossa juventude acabou perdendo um pouco fé na democracia por conta de tudo que vem acontecendo, principalmente no Brasil nos últimos anos, que a democracia foi atacada diversas vezes, mas é importante a gente ter incentivo, né? Porque, enfim, seguindo a frase do Winston Churchill, a democracia é um dos piores regimes depois de todos os outros, né? Ela tem sim falhas, ela tem sim defeitos, mas, de qualquer forma, é o que mais prevê liberdade para a gente. Então, é importante a gente colocar na cabeça dos jovens de que é preciso preservar isso, é preciso ter interesse nisso, é preciso batalhar para que isso continue acontecendo. Interessante, Rodolfo, porque essa fala da Alice veio ao encontro do que você falava agora, né? Então, de alguma forma, a gente tem que pensar na democracia como algo que é construído, não é algo dado. Tá lá na Grécia, mas é alguma coisa que a gente tem que fazer acontecer agora, né, Rodolfo? Exatamente, né? Porque por muitos períodos, né, da história, e aí a história ela dá conta, né, de cada etapa, a gente olha para a Idade Antiga, né, gregos, romanos, as civilizações anteriores, né, a gente fala muito do Ocidente, mas o Oriente ele é extremamente importante nos estudos, o feudalismo como modo de produção que predominou durante a Idade Média, a Idade Moderna, esse entre você teve Renascimento, Reforma Protestante, depois teve o Iluminismo, né, que foi um movimento essencialmente liberal, até eclodir com a Revolução Francesa, em que eclode aí na
nossa idade contemporânea. E a democracia, sim, é um processo construído, é uma conquista. Por exemplo, se a gente for olhar para a América Latina, o que é que a gente viveu aqui na América Latina na segunda metade do século XX? Basicamente, todos os países da América do Sul tiveram momentos de rompimento da democracia. Aqui no Brasil, em 64, no Chile, em 73, na Argentina, em 76, e com maior ou menor gradação, o que é que nós tivemos? Cerceamento de liberdade, estado de sítio, estado de exceção. Eu me lembro de uma live que nós fizemos ali no início da pandemia, que você falava muito, Tito, sobre a gente viveu na pandemia um estado excepcional, não um estado de exceção. Um estado de exceção é um procedimento adotado exatamente por governos que não assumem a democracia, que não gostam de lidar com a democracia, não sabem lidar com as oposições. Então, nós vivemos essas experiências traumáticas e é importante olhar, né, e não abrir mão das conquistas, e corrigindo e consertando. Óbvio, tem muitas falhas, né? Às vezes, o exercício da democracia é feito com excessos, né? Então, a gente discute aí em relação à liberdade de expressão, por exemplo, mas, de fato, ainda é a forma de governo, o modo de governo, o modo de gestão que contempla o conjunto da sociedade de uma maneira mais equânime. Elô, você quer falar? Porque assim, já me veio vários pensamentos na cabeça aqui, inclusive me lembrando de aulas, porque assim, é interessante a gente perceber que a democracia é uma construção, ela é um processo. Retomando aí as aulas do meu queridíssimo professor de teoria, né, o mundo aí está sempre em mudanças e os processos dentro dele também. Então, democracia no Brasil não é a mesma democracia nos Estados Unidos, não é a mesma democracia no Japão, não é a mesma democracia na China, e reconhecer isso é muito importante. As juventudes, como a Alice mencionou, reconhecerem isso é muito importante. E aí, como é que a gente vai construir a democracia no Brasil? O que é necessário? O que é preciso? Então, a gente se reconhecer é muito importante para esse processo todo. Muito legal. Eu queria que o Sérgio colocasse aí as várias participações que estão acontecendo enquanto a gente está conversando com o professor Rodolfo. A Stephanie Caldeira está dando boa noite, vários boa noites, né? A DSS, boa noite. Também a Vivi está dando boa noite. O Enzo de Luca, olha só quem está participando. Yane de Paula, muita gente aqui agora. O Caleb também está dando boa noite para a gente. Beatriz Gabi participando. Gabriele Costa. O Felipe Gamer também está participando. Oris Lima. Rodrigo Lobato participando com a gente. Kaira Queiroz. Um abraço, Kaira. A Ellen Amorim também dando boa noite para a gente. A Daiane está dizendo o seguinte: é importante fazer aquela pergunta tão interessante quando falamos de democracia. Democracia para quem? A gente vai falar daqui a pouco com o professor Rodolfo sobre isso no próximo bloco, e é muito interessante. Tem gente também participando, pode pôr, Sérgio, até o final. A Carol Nascimento está dizendo, acadêmico do curso de RI da UNAMA, dando um show no programa de hoje, que legal. E muita gente, o Bruno também, Doramática, é isso mesmo, a Nina Roberta, quem mais está participando? A Ana, também quem está participando, o José Manuel. Galera, está participando, Elô? E como tem muita gente, quero dar logo a palavra para ti, porque a gente vai continuar conversando com o professor Rodolfo. Com certeza, professor. E para você que não conhece ainda o nosso programa, a gente sempre faz um giro no mundo das notícias, porque a nossa equipe maravilhosa sempre prepara essas notícias para a gente. E o professor Rodolfo tem uma notícia bastante interessante que vem daqui do Brasil, do portal de notícias G1. Ela diz o seguinte: a cidade de Campo Grande foi palco de manifestações significativas. Os participantes do Grito dos Excluídos tomaram as ruas em clamor por democracia e justiça social. Olha, Rodolfo, eu quero te perguntar, então, em cima disso, aquilo que a Daiane perguntava agora, democracia para quem e qual é o papel dos movimentos sociais nessa perspectiva? Bem interessante, porque geralmente o Grito dos Excluídos acontece em várias cidades brasileiras. Ela citou aí a capital do Mato Grosso do Sul. Ela acontece na mesma data, no mesmo feriado do 7 de setembro, né, independente do Brasil. Esse ano o Brasil completou 201 anos de país independente, né? Então é uma marca importante. No passado nós tivemos o bicentenário e o Grito dos Excluídos reflete trabalhadores sem terra, trabalhadores sem teto, desempregados de uma maneira geral, pessoas que estão muitas vezes marginalizadas, né, dentro dos processos. E os movimentos sociais, eles são fundamentais nesse sentido. Por quê? Porque os movimentos sociais, o próprio nome sugere, o grito, né, dos excluídos. Então, é uma forma de manifestação, porque, por vezes,
dentro das nossas arenas, né? Qual é a nossa principal arena de discussão existente no Brasil? As duas principais arenas, os parlamentos. O Parlamento Federal, os 3 parlamentos. O Parlamento Federal, né, que aí você tem uma Câmara baixa, chamada Câmara dos Deputados, uma Câmara alta, chamada Senado. Nas 27 unidades federativas, você tem as Assembleias Legislativas. No caso lá do Distrito Federal, você tem uma Câmara Distrital. E em mais de 5.500 municípios, você tem as câmaras legislativas, né, as câmaras municipais. Então, os parlamentos, eles precisam representar a voz da população. E, por vezes, determinados grupos sociais não são representados dentro desses espaços. Então, essas manifestações, elas precisam ecoar, né, espaços como esse, né, um espaço democrático como esse, um espaço em mídia, né, estamos aqui em plataforma de streaming, estamos aqui também reproduzindo a partir de outros canais. Esses espaços são importantes para que a gente consiga trazer para as arenas da sociedade civil uma discussão que precisa chegar com urgência ao parlamento. Interessante, né, Rodolfo? Porque a gente fala de movimentos sociais. Tem aqueles organizados, então você cria os movimentos, sindicatos e aquilo que você falou, e tem também aqueles excluídos que não conseguem ainda ter esse suporte de uma organização social. E aí eu queria colocar a Elô na conversa, porque a gente, quando conversa aqui no curso de Relações Internacionais, fala da importância da sociedade civil global, e ao mesmo tempo as relações internacionais, as pessoas precisam contar, Elô. Então é importante também fazer essa educação para a coletividade, né? Com certeza, professor, porque a gente tende a falar muito de Estado, muito de países, mas a gente esquece que quem forma um Estado são pessoas, são nada mais do que pessoas. Então, é muito importante pensar quem é que está tomando essas decisões, quais são as elites que estão ali tomando decisões para aquelas pessoas que estão ali embaixo. Então, se estão havendo manifestações, reivindicações, é porque algo de errado não está certo, né? Então, refletir realmente qual o papel dessas reivindicações é muito importante para a gente entender que tem algum problema, que alguma coisa deveria estar sendo mudada ali nessa história. E aí, né, Rodolfo, pensar a perspectiva da democracia começar desde cedo, na família, então, atos democráticos, liberdade e, ao mesmo tempo, entender a vida coletiva. Eu acho que o grande desafio está aí, né? Vivenciar o momento da democracia também nos nossos momentos também, que não são aqueles mais gerais, mais micros também, né? Com certeza. Aí eu vou evocar aqui primeiro um autor, né, chamado Luiz Althusser, que é um autor importante, né? Apesar do nome, ele era norte-americano, né? E ele trabalhava com a ideia dos aparelhos de reprodução social, as agências que existem dentro da sociedade. E uma delas é a família, como você bem referenciou, uma agência de reprodução ideológica, assim como são as escolas, assim como são as igrejas, né? Então, você tem exatamente esse aspecto, né, dessas discussões. E o segundo ponto, eu observo com muita atenção essa questão do Tribunal Superior Eleitoral, dos tribunais regionais eleitorais, para estimular essa questão da participação dentro, né, dos espaços, né, que nós temos. Por exemplo, quais são os espaços que, por exemplo, uma criança participa? Na escola, né, nos momentos de convivência. Nós, né, que eventualmente moramos em condomínios, moramos em prédios, nós temos as famigeradas, né, reuniões de condomínio que também entram nesse contexto. E aí, dentro da sociologia, a gente tem uma base de agrupamentos humanos: massa, multidão e público. Eu vou me ater aqui a aprofundar o conceito de público. Um público é aquele que se reúne, não são grupos tão grandes, né, mas que se reúnem para discutir uma determinada questão, buscando um consenso. Esse consenso, ele nem sempre é a ideia da maioria, ele nem sempre ele foi proposto no primeiro momento. É uma alternativa que se tem para representar aquele determinado grupo, uma decisão, né, que foi tomada coletivamente. E isso se dá a partir de falas, contrafalas, e a partir de uma coisa que é muito importante nessa questão da comunicação, que é a persuasão. É você convencer alguém de algo. No âmbito da política, no âmbito da democracia, às vezes o carisma, às vezes um grande orador, às vezes uma conquista social, acabam se tornando elementos para aquele político ter popularidade e, democraticamente, obter algum tipo de vitória eleitoral. A gente exerce, aqui no Brasil, por exemplo, a democracia em vários espaços, mas não há dúvida que a materialização mais evidente, né, da democracia aqui no Brasil é o voto. E o voto no Brasil, ele é sufrágio universal. Significa que o voto da Alice, da Heloísa, do professor Mário Quito, o meu voto,
Aqui o pessoal que está aqui na live, nossos votos valem rigorosamente a mesma coisa. Perfeito. Olha, inclusive, essa é uma live, eu quero falar com você que está acompanhando a gente, o Sérgio vai colocando os boa noites que estão chegando aí. Essa é uma live do curso de Relações Internacionais, Dora Mática está falando boa noite, a Nina. E aí, eu quero dizer que você pode participar também fazendo perguntas, dando boa noite como o João Pedro, o Richard, que também está participando com a gente, a Tassiane. Por quê? Porque a gente vai dar dicas também, a gente vai avançar dizendo como é que você pode aprofundar isso. E eu quero dar a palavra. Olha, Nicole, boa noite, a Carla Botelho também, dando boa noite, a Joelma também. É uma galera hoje, viu? Alice, tem dica para dar para o pessoal, né? Exatamente, para que os nossos telespectadores fiquem ainda mais por dentro do nosso tema, desse debate que a gente está fazendo aqui, né? A gente tem o Globos Indica, onde sugerimos livros, filmes, dentre outras coisas. E a nossa super dica de hoje é o documentário O Dia que Durou 21 Anos, de Camilo Tavares, que investiga a influência dos Estados Unidos na ditadura brasileira de 1964. Esse documentário reconstitui a memória dos antecedentes ao golpe, trazendo documentos e relatos originários da época. Olha só, Rodolfo, a fala da Alice me chama aquilo que você já comentou no início, né? A gente fala de imperialismo, a gente fala de exercício da democracia, e nós aqui na América Latina vivemos um momento muito, muito pesado, especialmente no que se refere à questão da década de 60, 70, né? Você falou aí da Argentina, do Brasil, do Chile, do Uruguai, do Paraguai, e a gente experimentou um momento ditatorial. Depois veio a superação com a Constituição Federal de 88, a democracia formal está estabelecida, mas a gente precisa construir ainda mais, né, para não repetir essas situações, né, Rodolfo? Exatamente. E aí, por exemplo, citar rapidamente o caso do Chile. O Chile, hoje é dia 13, né? No dia 11, 50 anos do episódio da morte do Salvador Allende, né? Lá em Valparaíso, né? A morte dele foi lá em Valparaíso. E um caso histórico. Eles têm, né, em Santiago, eles têm um memorial alusivo ao 11 de setembro. Eu sempre penso assim, Tito, Heloísa, Alice, todos que estão acompanhando. Um país, uma sociedade que olha para a sua história de uma maneira crítica, consegue reconhecer, inclusive, as suas próprias mazelas, ela é uma sociedade mais próxima daquilo que a gente entende como democracia. A democracia, ela tem vários indicadores, vários índices. Então, nós temos, por exemplo, Freedom House, que é uma agência de avaliação de liberdade de imprensa, né, que é trabalhado aí é financiado, né, por investimentos norte-americanos, e você tem vários outros trabalhos. Aqui no Brasil, nós temos o coletivo Intervozes, né, que, por exemplo, foi meu objeto de pesquisa na época que eu fazia o doutorado, que eles trabalham exatamente com a questão da concentração dos meios de comunicação na mão de poucos empresários, de poucas empresas. Então, você tem, de fato, um grau muito elevado aí de questões para administrar. Mas eu vejo a democracia, no caso do Brasil, como um processo cada vez mais solidificado. Então, hoje, você atacar instituições democráticas é uma coisa muito grave. Não à toa que também, não acredito em coincidências, né? Mas hoje, 13 de setembro, né? Claro que posteriormente, na gravação, as pessoas vão acompanhar em outros dias. Hoje, 13 de setembro, você tem um julgamento no STF, no Supremo Tribunal Federal, tratando exatamente de pessoas que fizeram aqueles lamentáveis atos antidemocráticos ali no dia 8 de janeiro. Que mostra que as instituições brasileiras elas vão amadurecendo e que a democracia, hoje em dia, aqui no país, ela é inegociável. Muito, muito legal o que o professor Rodolfo falou. Tem comentário chegando, tem até pergunta interessante nos comentários. Põe aí, Sérgio, para a gente. Rodrigo Lobato lhe pergunta assim, de bate-pronto, para chegar e matar. Professor, se você fosse definir a democracia em uma frase, qual seria? Governo de muitos. Opa, governo de muitos, e aí eu vou aproveitar. Coloca mais os boas noites aí, tá, Sérgio? A DSS... Depois, de novo, Felipe, pelo jeito, a live vai ser lotada hoje, já está lotada, com muita gente participando. E a Daiane Silva está dizendo, globalizando sempre com temas importantes. Rodolfo, além do Pablo Daniel, que dá boa noite, Rodolfo, governo de muitos, ou seja, de alguma forma todos podem participar, ninguém pode ficar de fora. Como é que a gente trabalha isso que a Alice trouxe, né? De alguma forma, há uma força de hegemonia, de imperialismo, que às vezes impede que todo mundo possa exercer essa sua democracia. Por exemplo,
o Brasil, assim como vários outros países, adotam um modelo iluminista, né? Adotam o modelo do Barão de Montesquieu, né? Que é a tripartição do poder político. O Brasil tem 3 poderes constituídos, né? Que é o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo e o legislativo, você tem eleições periódicas, né? No Brasil, nós temos 3 entes federativos: União, estados e municípios, né? A União, 27 unidades federativas, né? 26 estados e um Distrito Federal, e os mais de 5.500 municípios. E aí você tem os executivos, prefeito, vice-prefeito, governador, vice-governador, presidente, vice-presidente, legislativos, deputados federais, senadores, deputados estaduais, vereadores, e o judiciário, os membros do judiciário, que são juízes, desembargadores, eles ascendem ou por uma definição do chefe do executivo ou, como na maioria dos casos, por concursos públicos. Então, você tem esses poderes constituídos. Os poderes no Brasil são autônomos, porém não são soberanos. Por quê? Cada um tem o seu próprio respaldo institucional, né? É o seu escopo de atuação. Você fez uma referência bem importante, né, sobre a Constituição, a Carta Magna, a Constituição Cidadã. Ela completa, no dia 5 de outubro, 35 anos. Então, se a gente for olhar para esse novo ciclo de democratização, o Brasil ele é relativamente jovem. Mas perceba-se, nós tivemos nesse ínterim 2 impeachments presidenciais. O impeachment ele é um remédio constitucional, mas não é algo para a gente estar usando o tempo todo, né? É importante que a gente tenha cuidado em relação a isso. É uma ferramenta, está previsto, tem respaldo legal, a gente precisa olhar, né? E tivemos já vários casos de impeachment, afastamento em estados, então a gente vai melhorando, né? Mas eu vejo cada vez mais, eu penso que o pleito de 2022 ele foi muito importante, né, nessa consolidação da democracia. Então, quem de repente não estava com aquele espírito público tão abordado na obra do Habermas, por exemplo, que não tinha, né, um espírito público tão elevado em entender que a maioria é soberana, né? A Assembleia, uma eleição presidencial, a Assembleia é soberana, e a Assembleia é o povo, né? A Assembleia é soberana. Não à toa, né, que o Brasil é uma res pública, é uma república, né? Então, estamos de baixo ao alto, todos têm essa questão da equidade, né? A liberdade e a igualdade, que sempre são variáveis importantes para serem pensadas. Então, eu acho que é mais ou menos por aí. Muito, muito bom, professor Rodolfo, estar com a gente. Você está no programa Globalizando, esse projeto de extensão do curso de Relações Internacionais, que também é grupo de pesquisa CNPq, é lá do programa de pós-graduação e Gestão do Conhecimento. Sérgio, põe para a gente, tem comentário chegando, isso é muito bom. A Stephanie Caldeira, um abraço para você, Stephanie. Nós vemos que a corrupção que está associada à nossa política gera uma crise de desconfiança na nossa democracia. Daqui a pouco eu quero um comentário sobre isso, tá, Rodolfo? Anota aí. E a Nina Roberta está dizendo exatamente isso. Falando sobre democracia, é muito importante abordar um dos recentes golpes contra ela, que é o ato de 8 de setembro. Então, aí, isso também é outro tema muito interessante. E aí, o Enzo de Luca pergunta o seguinte: como é que a crise de desconfiança da nossa democracia pode ser aproveitada por autocratas e líderes autoritários? Que é a grande pergunta básica. Eu vou pedir para o Calil me dar mais 2 minutos, porque eu gostaria muito que o Rodolfo respondesse um pouco esse feixe de perguntas. Vamos lá, vou começar por essa última que eu consigo ler aqui na tela e depois vocês me ajudam aí na fazer, né, retrospectiva. Perfeito. Como a crise de desconfiança pode ser aproveitada por autocratas? Tem um autor, né, eu já escrevi sobre isso, inclusive, junto com um parceiro meu, o professor André Oliveira. Existe um autor chamado Farid Zakaria, né, ele escreveu um artigo em 1997 sobre regimes híbridos. E se conecta completamente com essa pergunta. Por exemplo, vamos citar um líder autocrata como Viktor Orbán, né, que imagino que alguns colegas lá do curso de Relações Internacionais já tenham abordado esse caso da Hungria em sala de aula, né? O Viktor Orbán, ele já está no 3º ou 4º mandato, né? E ele sempre busca oportunidades de aumentar os seus poderes. Tem uma obra mais recente, né, do Steven Levitsky e do Daniel Ziblatt, chamado Como as Democracias Morrem, né, que ele faz, claro, ali o livro é mais para tratar do Donald Trump, que foi um líder autocrata, né, mas também fala do caso do Orbán. O que é que faz? Não? Ele faz uma metáfora com o futebol, né? O Viktor Orbán, ele troca as regras do jogo, ele inverte o mando de campo, ele suprime a atuação do poder judiciário, suprime a atuação do poder legislativo e vai aumentando poderes. E agora, na pandemia, né,
ele, na pandemia, ele ampliou, né, os poderes exatamente com a questão de cercear, né, como existia uma série de questões, né, de participação e tal, ele aumentou os seus poderes, limitou a ação do legislativo e do judiciário. Então, você tem um cenário muito tenso. E aí o líder autocrata ele vai, porque o tema é como as democracias, how to democracies, como é que elas morrem, né? Elas morrem elas não morrem atualmente necessariamente com uma força militar, com canhões na rua como era outrora, mas morrem com o esfacelamento das instituições democráticas, com o enfraquecimento dos controles, né? E para fechar, que eu estou sendo avisado que eu preciso fechar essa resposta aqui, né? Existe um outro termo muito importante dentro da ciência política, das relações internacionais, que é o termo do accountability, né? Accountability, ele é transparência, prestação de contas, controles. E nós temos nas sociedades controles verticais, horizontais. Controles feitos pelas instituições, como tribunais de contas, como assembleias legislativas, como parlamentos, né, federais, e temos o povo. O povo controla através do seu voto, o povo controla através de manifestações sociais. Então, líderes autocratas não costumam lidar ou não gostam de lidar com oposições. Muito legal. Olha, porque a gente vai falar de corrupção lá na frente, né? É outra sobre corrupção, a gente vai voltar lá na frente. Tá bom. Elô, me falaram que você tem assim um espírito meio, né, de falar curiosidades, alguma coisa que pode estar acontecendo. Não vou falar fofocas, mas alguma coisa interessante de relações internacionais. O que é que você tem aí, Elô? Tá chegando aqui no meu ponto, professor, muita informação legal. Vamos deixar essa live mais rica ainda. Você aí que está assistindo a gente, sabia que, na verdade, a Constituição Brasileira de 88, ela prevê, sim, uma democracia mais participativa? Pois é, após o conturbado período ditatorial no Brasil, a conhecida Constituição Cidadã garantiu a participação da sociedade na gestão de políticas, programas promovidos pelo governo federal. É uma coisa interessante, Rodolfo, que a Elô está colocando, a questão da democracia participativa, consignada lá na Constituição Federal de 88, mas é uma participativa que não é só apenas acompanhar o que foi eleito, mas também fazer o controle social de outras formas. Aí eu coloco a questão da corrupção, que a Stephanie levantou agora há pouco, né? Então, participar também, de alguma forma, controlar esses processos de corrupção, né? Com certeza, que é uma chaga, né, que acomete muitos países no mundo. Então, você tem, vamos lá, CGU, Controladoria Geral da União, né, que recentemente voltou a ter, né, um estabelecimento, um fortalecimento. Você tem, por exemplo, a Receita Federal, que é um órgão de controle extremamente importante, principalmente em relação à evasão de divisas. A Polícia Federal, que é um órgão vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança Pública também, que é extremamente importante em relação a isso, e os tribunais de contas, né? Aí nós temos os 3 entes federativos, né? O Tribunal de Contas da União, o TCU, e os tribunais de contas estaduais. Aqui no caso do Pará, por exemplo, nós temos o Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas dos municípios. Então, esses controles, do ponto de vista institucional, eles são extremamente importantes para você fazer esse enfrentamento da corrupção. E, do ponto de vista imagético e do ponto de vista político eleitoral, a corrupção, vez por outra, é um tema que aparece na agenda dos candidatos e na agenda da população. Então, nós já tivemos pleitos em que o termo corrupção ele foi uma variável de escolha, né? E é importante que isso seja, né? Não é sempre que isso acontece, mas é importante que isso seja. Até porque existe muita discussão sobre a percepção da corrupção, aquilo que é o amplo direito de defesa também, que é uma coisa prevista dentro do Código Civil e também dentro do Código Penal, né? Então, nós temos uma legislação em vigor, né? A gente precisa seguir, né, os devidos processos legais, e nós temos também a gente preza, né, pelo Estado, é uma expressão que é muito usada, né? Estado democrático de direito, né? Que realmente a gente possa perceber essas questões de liberdade. Nenhuma liberdade ela é absoluta, nenhuma liberdade é infinita, né? Então, a liberdade ela também tem suas regras, né? Ela tem as suas limitações e a igualdade, né? Aí você tem controles que são feitos a partir da igualdade, controles sociais que são feitos para garantir a igualdade. O voto é um deles, né? Então, nós somos iguais
vivenciamos recentemente um caso durante a pandemia. Vacina contra a Covid-19, gente, SUS. Então, você só pode tomar público. Não adianta, você pode ser milionário, não adianta que você não vai furar fila. Pelo menos não deve, né? Tem que considerar os trâmites normais, você não deve. Então, todo mundo estava no desespero, mas cada um teve que esperar a sua vez, ou a sua idade, ou a situação da sua comorbidade, a quantidade de vacinas que chegava lá na sua... Todos nós ficamos nessa fila, nessa espera, né? E há outras formas também, né? Como a própria legislação. Por exemplo, para pessoas mais carentes, você tem a Defensoria Pública. Para questões de menor monta, você tem os juizados especiais cíveis e criminais. Então, os poderes constituídos e as instituições, elas precisam dar a nós exatamente esses mecanismos para que nos iguale, para que nós efetivamente possamos participar da sociedade e possamos exercer os nossos direitos com responsabilidade e de forma democrática. Muito interessante, porque aqui na live comigo está a Alice, que é do 4º semestre, e a Elô, que é do 6º semestre, e tem muita coisa para comentar da fala do professor Rodolfo, né, Elô? Com certeza, professor, porque é uma discussão muito atual, né? E aí, assim, a gente está falando sobre democracia representativa, então o povo ali, a voz do povo é a voz de Deus. E a gente tem que estar atento quando algumas atitudes vão contra essa maré. E aí, quando a gente tem um presidente dizendo que os votos dos ministros não deveriam ser expostos, a gente deve ficar atento a isso, na verdade, não é não, professor? Sim, deve ficar atento, sim, porque existe uma grande mediatização, né? Acho que, assim, TV Câmara, TV Senado, TV Justiça ganharam muita visibilidade, principalmente a partir de 2005, 2006, né? Funcionam aqui no Brasil dentro dos pacotes de TVs fechadas, né? São emissoras do HF, elas funcionam aí nos pacotes das TVs por assinatura, então você paga para assistir determinados conteúdos. Geralmente, esses canais eles vêm no pacote, mesmo você querendo ou não. Ganharam muita visibilidade, né? Ganharam muita visibilidade naqueles casos do Mensalão, né? Posteriormente, a CPI dos Correios, depoimentos, na época, algumas figuras rumorosas da República, né? Posteriormente também, e as sessões do Supremo Tribunal Federal, que geralmente acontecem às quartas, quintas-feiras, elas passaram, de fato, também a ter uma grande repercussão. E eu diria que o Mensalão, o caso do julgamento do Mensalão, que foi ali em 2009, 2010, sim, né? Sim. O relator do caso foi o ministro Joaquim Barbosa, né? Acabou dando, né, uma visibilidade maior. Então, de fato, nós nos acostumamos, não só no meio acadêmico, mas nós, enquanto sociedade, passamos a nos acostumar a acompanhar, né, acompanhar os votos, entender o funcionamento. 11 ministros do Supremo, como é que eles chegaram até lá? Eles são indicados pelo chefe do Poder Executivo, eles passam por uma sabatina no Poder Legislativo, na Câmara Alta, no Senado, e chegam. Até hoje, nunca nenhum ministro indicado pelo chefe do Executivo ele foi reprovado em uma sabatina, né? Ou deixou de ir ocupar. E você tem 11 votos. Por que 11 votos? Exatamente, se for o caso, se houver um empate, né, o presidente ele dá o chamado voto de Minerva, né? Então, você tem, no pior dos cenários, uma votação em 6-5, quando é o plenário, né? Quando é completo, porque você tem as turmas também. Então, sim, nós nos acostumamos a ter publicização sobre esses votos, passamos a criticar, a interagir. Por exemplo, existem ministros do Supremo que têm perfis em redes sociais, então você discute, você debate sistemas com eles, e eu acho que isso é ótimo para a democracia, né? Ótimo para a democracia. É você ter acesso às informações do que os ministros votam para poder dialogar com eles, porque eles, de fato, acabam tendo um peso muito grande por essa dimensão que o Supremo Tribunal tem. Lembrando, né, gente, você tem Justiça Estadual, Justiça Federal, você tem dentro da Justiça Estadual, você tem a primeira instância, você tem a segunda instância, né, que é em nível de desembargo, STJ, que é o tribunal dos tribunais estaduais, digamos assim, você tem a última instância, que é a Suprema Corte, é o Supremo Tribunal Federal. Então, é importante que a gente entenda esse desenho institucional para que a gente possa, de fato, saber de quem cobrar. Quem está com a gente hoje é o professor Rodolfo Marques, aliás, uma grande referência na área de ciência política, uma grande referência no marketing também, aliás, é multifacetado, é super talentoso, é um grande comentarista de futebol,
e vocês precisam ouvir o Rodolfo comentando futebol também. Então, assim, é uma pessoa multifacetada. Sérgio, põe para a gente, por favor, comentários. O Leonardo Pinto Ferraz está dizendo boa noite. Obrigado, Léo. A Stephanie Rodrigues estava dizendo, programa Globalizando sempre atual e sempre maravilhoso. Muito obrigado. Marcelo Brito está dando boa noite também. Obrigado. A Vitória Vidal está dizendo, Globalizando sempre traz as melhores lives. Essa está maravilhosa. Parabéns, professor Rodolfo, professor Tito e meninas. Obrigado, Vidal. A Daiane está dizendo, é necessário falar sobre burocratização nesses espaços que deveria ajudar o povo. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E a Stephanie está dizendo, engraçado ver que, dependendo da visão do partido político, podemos ver várias versões da mesma informação das mídias. Isso é uma provocação que eu vou dar para o Rodolfo daqui a pouquinho, porque eu vou, antes de passar a palavra, o Calil também vai me dar mais 2 minutos, porque antes de passar a palavra para a Alice, eu queria provocar você, Rodolfo, porque você lançou um livro agora na Feira do Livro, chamado A Mídia sob o Império da Lei, Política de Regulação dos Meios de Comunicação no Brasil e na Argentina no século XXI. Como é que regulamentação das mídias pode, de alguma forma, colaborar com um processo democrático mais efetivo? Porque, exatamente, as mídias, como qualquer outro setor econômico, precisam ter regras mais bem definidas, ou ter um modelo. Né? O Brasil tem um modelo, a Argentina tem um modelo, a União Europeia tem um modelo, cada país da União Europeia tem o seu modelo. Eu fiz um estudo minucioso, bebi na fonte, né, de autores que já vinham trabalhando sobre isso. Aqui tem um marcador aqui, aproveitando para fazer o meu merchan aqui. E é um reflexo, né? A minha tese de doutorado, eu fiz uma atualização, né? Então, o corte temporal era até 2015, mas eu levei até 2020, já considerando aqui no caso do Brasil o governo Bolsonaro, o governo de Temer e parte do governo Bolsonaro, e na Argentina eu fui até 2019, o governo de Maurício Macri, que sucedeu os 12 anos do kirchnerismo, né? do peronismo na figura ali do Néstor e da Cristina Kirchner. Então, é importante que a gente tenha um regramento, né, sobre a questão das mídias. Para quê? Para que a gente possa, primeiro, pensar no chamado sistema da complementaridade, ter um fortalecimento da TV pública, entender o que é a TV estatal e ter um maior nível de responsabilização das chamadas mídias comerciais. Aí eu estou falando basicamente de rádio e televisão. O jornal impresso, gente, já foi muito importante aqui no Brasil, mas hoje em dia elas perderam espaço, né? Você está muito dentro da questão dos espaços digitais, das plataformas digitais, e a própria internet em si, o pessoal costuma associar muito a terra de ninguém, não. Claro que ela precisa de algumas outras regras, mas o Brasil tem um marco civil, né, que trata dessas questões, que foi regulamentado no segundo governo de Dilma Rousseff, ali entre 2015 e 2016. Você tem também, para dentro do Marco Civil, mais recentemente, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, você precisa ter regras bem definidas para que a gente tenha um acesso maior à informação, a gente tenha mais conteúdos de qualidade, né? E quando a gente fala de qualidade, a gente sempre lembra do programa Globalizando, né? O programa de rádio também aqui, a live, né? As conversas de qualidade. E, ao mesmo tempo, a sociedade ela precisa participar mais dessas questões, né? Porque, por muitas vezes, a gente recebeu os conteúdos das mídias de uma maneira mais passiva. Então, o livro ele trata um pouco dessas questões, né? Claro, ele é oriundo de uma tese de doutorado, então ele tem partes dele uma linguagem mais acadêmica, ele é um pouco mais técnico, mas como eu fiz uma atualização e transformei a tese em um livro, né? Então, ele tem alguns caracteres também um pouco mais próximos, né? Um pouco mais acessíveis de termos, até porque tem, obviamente, também algum nível de finalidade comercial. Então, a minha discussão é exatamente sobre essa. Por que a gente... Assim, a concentração da mídia do Brasil gera, né, problemas em relação à democracia e por que a gente precisa avançar nessa discussão? Porque a discussão sobre o tema sempre ficou muito restrita ao PT, que é o partido do atual presidente, né, uma pauta mais do PT do que o do próprio Lula, raramente avançou no Congresso Nacional, né? E o que você tem discussão? Sociedade civil e meio acadêmico. Então, a gente precisa popularizar essa discussão e beber na fonte de países que já avançaram mais sobre isso. E, no caso, a comparação que eu fiz na tese e no livro foi com a Argentina, pela proximidade e pelo fato de eles terem avançado um pouco mais nessa discussão do que nós. Maravilha. Eu quero colocar a Alice nessa conversa. Alice, vamos colocar mais pimenta nessa nossa conversa, porque agora você vem com tudo, né?
Exatamente, eu vim complementar uma informação que a nossa querida Elo já tinha dito antes, que é sobre a Constituição Federal de 1988, e ela foi de extrema importância, né, na redemocratização no Brasil, depois de anos do regime militar, dado que ela foi responsável pela restauração do equilíbrio da República. E aí, Rodolfo, tem perigo? Tem perigo a nossa democracia? Ela vem sofrendo, né? Ela vem sofrendo alguns ataques, né? Nós tivemos movimentos, nós temos, a gente está falando da internet, né? A gente tem nas redes sociais, muitas manifestações, às vezes muitas pessoas, né? Muitos perfis que se protegem no anonimato, né? Para poderem desferir ataques à democracia. Mas eu vejo, sim, eu sou Tito, Alice, Luiz, eu vejo um amadurecimento cada vez maior da sociedade, né? A gente falou agora há pouco que a democracia, a liberdade, né? Elas são caracteres inegociáveis. A democracia em si, né? A liberdade, que a Paratua aqui também ela não é absoluta, a gente precisa exercer as liberdades com muita responsabilidade. Eu aproveito aqui para reforçar meu argumento com uma frase de um jornalista, de um colega de profissão, né? O Flávio Correia, né? Já falecido jornalista gaúcho, que ele falava o seguinte, né? Na verdade, assim, a frase vem lá do século XVII, XVIII, do federalismo, né? Do federalista. Inclusive é atribuída a Thomas Paine, mas ela foi atualizada pelo Flávio Correia, que diz o seguinte: o preço da liberdade é a nossa eterna vigilância. Então, a gente precisa exercer a liberdade com muita responsabilidade. E, ao mesmo tempo, quando a gente fala de democracia, o que é que a gente tem? Você tem espaço, né? Então, a pessoa pode se filiar a um partido político, ela vai participar de uma convenção partidária, ela pode se candidatar, ela tem canais de comunicação nas quais ela pode se relacionar diretamente. Hoje em dia, você não precisa esperar, né, uma estrutura, um período maior. Você tem que ser vinculado a um partido. Você só pode concorrer se você for vinculado a um partido. Mas você tem outras formas de comunicação. E nós, né, de uma maneira geral, eleitores, cidadãos, nós somos bombardeados por esse tipo de informação. Então, ataques são feitos constantemente, né, em nome de diversas coisas. Por exemplo, lá na pandemia, eu tenho a liberdade de não querer me vacinar. Opa! E o interesse coletivo? A saúde pública? Como é que funciona essa variável? Eu posso não me vacinar, eu posso adoecer, eu posso morrer do vírus. A gente sabe que as pessoas que não estão vacinadas, elas têm um potencial maior de transmitir o vírus, né? Porque ele vai se proliferar. E esse era um grande problema, né? Né? Porque não deixou de existir, apenas está mais sob controle do novo coronavírus, né? Do SARS-CoV-2, a doença derivada do coronavírus, porque ele exatamente se multiplica, se transmite com muita facilidade, se multiplica com muita velocidade, né? Então, o direito à saúde coletiva, o direito de se vacinar, o direito de votar, os direitos coletivos são sempre maiores que os direitos individuais. Muito bem, nós estamos com o professor Rodolfo Marques aqui, com essa presença ilustre. Eu, a Alice e a Heloísa estamos super felizes de estar conversando com o professor Rodolfo Marques, e tem comentário chegando e anunciando já que o comentário é top, né? Estamos se referindo à coordenadora do curso de Relações Internacionais da UNAM, a professora Dalva Lima, que está dizendo: parabéns pela escolha do tema, um tópico crucial que promove a reflexão sobre uma questão crucial da nossa época, importantíssimo. E aí tem um comentário também da Daiane, Sérgio, pode pôr, que agora o Rodolfo falou dos jornais, né? Ela fala assim: não fala sobre os jornais, moço, eu tenho que vender os meus para o povo. Ela vende o jornal A Verdade. Daiane, você vai vender muitos jornais ainda, viu? Fique tranquila. Sim, porque a ideia é exatamente essa, né? Os jornais estão se reinventando. O que eu me refiro mais são aos jornais diários, como aqui, o Liberal, o Diário, o Amazônia. Eles têm seu público, mas hoje eles crescem muito mais integrados com a internet, né? É um formato, né? O formato ele existe, ele não vai acabar em si, mas todos eles já estão se reinventando, e isso é importante. Os jornais brasileiros de maior circulação, como a Folha, o Globo, o Correio Brasileiro. Ontem mesmo eu consegui uma entrevista para o Correio Brasiliense sobre a PEC da anistia, que é um outro assunto que está em discussão, né? E circulou na versão impressa, mas, por exemplo, a jornalista passou para mim a reportagem digital, então chegou até mim e eu já consegui circular em vários grupos essa entrevista que eu consegui. Então, não vai acabar, mas apenas perdeu espaço no sentido de que hoje você tem a informação muito mais pulverizada, né? Como o rádio também, como a televisão, eles se redimensionaram e vão se reinventando
para poder continuar atendendo seu público, que sempre vai existir. Elô, eu vou colocar aqui o comentário da Vitória Vidal, porque isso vai levantar uma bola para que você vai entrar com um assunto novo agora, tá? A Vitória Vidal está dizendo o seguinte: hoje em dia, as pessoas buscam mais as redes sociais como Insta, TikTok, para ver notícias, e graças aos algoritmos, as pessoas mais dentro da própria bolha, prejudicando a disseminação de informações. A tua participação vai nessa linha, né? É isso? Exatamente, professora, exatamente, Vitória, porque a mídia ela está muito em alta, ela desempenha um papel crucial na difusão de informações pelo mundo inteiro, tendo muitas vezes feito julgamentos falsos a fim de favorecer alguma esfera política. E aí, Rodolfo, estamos entrando no campo pantanoso da fake news, da construção de necessidades que nem sempre são necessidades, então levantando situações. Como trabalhar isso na democracia? Por exemplo, a gente as plataformas digitais, né, as mídias sociais, tem uma autora que eu gosto muito, que é a Raquel Recuero, que ela faz, gaúcha, né? Ela escreve, né, o primeiro, assim, um livro que foi muito conhecido, Redes Sociais na Internet, 2009, né, a editora Sulina, um texto bem interessante. E a gente a gente está mergulhado aí, né, a gente está mergulhado aí nesse dilúvio, né, que são as mídias e as redes sociais. E aí, claro, né, existe um ponto importante, que é o nosso controle individual, do nosso acesso, o tempo que a gente dedica a se informar ou a se desinformar, né, por esses espaços. Isso é um direito individual, isso é importante que seja considerado. Um outro ponto importante, né, um outro ponto de convergência nesse sentido é saber exatamente aquilo que se propõe. E sim, eu acho que é importante a gente pensar em furar essas bolhas, né, em que ir além. Eu uso bastante o Twitter, eu uso mais como leitor, né? Que agora não é mais Twitter, é X, né, que quando passou aí para o grupo do Elon Musk, né? Mas eu uso bastante o YouTube como ouvinte, né, como espectador, gosto muito de acompanhar. E aí deixo para mais minhas manifestações, eu deixo mais mesmo para Instagram, né, para Facebook, né? E mesmo para o WhatsApp, né? Então, às vezes, alguns conteúdos a gente circula mais por esses canais. É importante sempre furar a bolha. Primeiro, porque você precisa entender o outro, precisa entender outro tipo de questão. E segundo, porque você precisa dar a si o direito de desconfiar, né? Cidadania a gente constrói com informação. Então, quanto mais informação a gente tiver, quanto mais a gente crivar a informação, né? Inclusive, eu vou fazer aqui uma alusão à Bíblia, né? A Bíblia ela fala sobre crivos, né? O crivo da verdade, o crivo da bondade, né? O crivo da utilidade da informação, que tu precisa passar esses crivos. Antes de eu repassar para alguém, deixa eu verificar se isso é verdade, deixa eu verificar se isso é útil para alguém, né? Aí temos, claro, hoje em dia, agências de fact-checking, você tem conteúdos como, por exemplo, o Grupo Globo tem a fato ou fake, você tem várias questões, e existe uma forma de nós educarmos o algoritmo, a gente mostrar, né, para o algoritmo o que é que a gente quer consumir em relação ao conteúdo. Então, quanto mais a gente puder diversificar, quanto mais a gente puder buscar fontes com maior credibilidade, é fundamental. Citando o Habermas de novo, né, a questão da credibilidade da fonte é um ponto extremamente importante em relação à informação. Muito bem. Olha, tem um comentário, Sérgio, da Kaira, que vem ao encontro exatamente do professor Rodolfo Marques falando isso agora. A Kaira está dizendo o seguinte: o impressionante foi a grande influência do TikTok nas eleições de 2022 para ambos os partidos políticos. Interessante a fala dela. Eu quero logo passar a palavra para a Alice, que tem também dica de curiosidade de qualidade, né? É isso, Alice? É isso mesmo, professor. E eu vim aqui dizer para os nossos ouvintes, né, que falar para eles se eles sabiam que os índices de corrupção influenciam no enfraquecimento do sistema democrático, né? E segundo o índice de percepção da corrupção da organização Transparência Nacional, a capacidade do sistema democrático de proteger os seus cidadãos é diminuída pela corrupção e causa conflitos que desgastam a legitimidade do Estado. Muito legal. E aí, Rodolfo, o que a Alice levanta traz consigo exatamente de que forma, né? Como é que a gente pode combater, utilizar a cidadania ativa para combater a corrupção, né? Até porque, veja bem, você falava agora há pouco que muitos usam a ideia da corrupção para a eleição, mas às vezes pode ser mais um argumento
de que, na verdade, não tem tudo, mas você joga para dizer, olha, eu sou contra a corrupção, né? Como é que a cidadania ativa pode combater isso? É fundamental. A priori, todos nós somos contra a corrupção, né? Mas, às vezes, as coisas se manifestam das maneiras mais esdrúxulas, né? Por exemplo, alguém circulando pelo um acostamento ou por uma ciclofaixa, né? Eu vivo brigando no Twitter sobre isso, né? Eu vivo fazendo fotos e vídeos lá de pessoas que circulam, motoqueiros e carros que circulam pela ciclofaixa ali da Júlio César. Isso é uma corrupção. Você está burlando uma norma. Quando você fala de um contrato público, né, esse contrato público ele é burlado, alguém se beneficia financeiramente, é um caso de corrupção, é um dano ao erário público, não um dano coletivo. Você está prejudicando vacinas que não vão ser compradas, você está prejudicando recursos para a educação que não vão chegar porque aquele recurso foi desviado. E a cidadania ativa ela é fundamental nesse tipo de enfrentamento, não só, claro, como um discurso de campanha, mas como uma exigência, né? A gente já teve, anos atrás, né, um movimento ali, né, um movimento que acabou sendo enfraquecido pela maneira como os seus líderes conduziram o processo, né? E eu me refiro ali ao episódio envolvendo a Operação Lava Jato. Existia, sim, ali algumas questões, né, as medidas contra a corrupção, algumas coisas bem interessantes na teoria, mas que acabaram não sendo levadas em conta, né, não sendo levadas à frente exatamente pela maneira como os principais líderes aí da Operação Lava Jato foram conduzindo as coisas. Eles tinham um viés muito mais político do que um viés propriamente jurídico, um viés de investigação, né? Então, é importante que a gente possa ter, né, entremeado, isso vem desde cedo, né? Essa questão da cidadania ativa, a cidadania em si, ela precisa ser educada desde cedo, né? Então, movimentos, né? O Tribunal Superior Eleitoral, através dos tribunais regionais eleitorais, tem a campanha aí dos pequenos reeleitores, dos reeleitores júniores, dos reeleitores mirins, né? O próprio parlamento realiza campanha em relação a isso. Nós temos em anos não eleitorais, né? Estamos em um ano não eleitoral. Os anos eleitorais aqui no Brasil são os anos pares. Nós temos campanhas, né, do Ministério Público Federal, dos Ministérios Públicos Estaduais, dos Tribunais Superiores Tribunal Superior Eleitoral, Tribunais Regionais Eleitorais, campanhas que nos alertam para a cidadania e para o cuidado que nós temos que ter. E temos os espaços de participação dentro dos nossos microcosmos, nos condomínios, nas escolas, nas igrejas, algum movimento social, algum trabalho voluntário. Toda forma de organização, você está exercendo a democracia, está exercendo a cidadania ativa. Deixa eu dar voz àqueles que estão nos acompanhando, da voz democrática, para quem está nos acompanhando. A Stephanie Caldeira está dizendo essas questões que trouxeram a discussão, se as regulamentações das redes prejudicam a liberdade da democracia. É interessante, né? Como juntar regulamentação das mídias e democracia. O João Pedro está dizendo, vou além, e digo que as pessoas que se recusam a procurar mais informações além da própria bolha costumam demonizar outros meios de comunicação que não são aqueles que estão habituadas. Isso mesmo, realmente. A Vivi está dizendo, além de todas as agruras envolvendo o partido na última eleição e perseguição além das redes, né? Isso é interessante também. A Carla Botelho está dizendo, o professor Rodolfo falou anteriormente sobre o negacionismo, e é interessante de ver como esses pensamentos acabam polarizando ainda mais a sociedade e minando o diálogo democrático, o que é muito interessante, até porque o professor Rodolfo falava agora há pouco do Haber, mas que é a ideia da praxis dialógica e tal. Antes de eu voltar a conversar com o professor Rodolfo, a conversa está mega interessante, muito, muito legal, mas eu queria também dar espaço para aquela produção de qualidade que nós temos no Globalizando, seja na Rádio Nama, seja aqui também. Eu estou me referindo à produção de uma viagem musical a respeito do tema, e ninguém melhor para falar dessa viagem musical, senão a líder da equipe de playlist, a Ana Mel Grimati. Boa noite, Ana Mel. Oi, gente, boa noite a todo mundo que está assistindo a gente, boa noite, professor Rodolfo. Então, é isso aí, o professor dá esse espacinho aqui para a gente na live, para a gente falar um pouco da playlist. Bom, o programa Globalizando, originalmente, ele é um programa de rádio, né? Então, na rádio, o professor já participou, inclusive, nosso entrevistado de hoje,
E na rádio a gente tem música. Durante a nossa conversa a gente vai colocando as músicas, é uma coisa bem legal, fica um ambiente muito bacana. Mas aqui na live não tem como a gente colocar as músicas, então eu venho aqui, a nossa equipe vem aqui para falar um pouquinho da playlist, para falar o que a gente pesquisou, quais os países. Então hoje, para esse tema, as músicas que a gente pesquisou foi de países onde a democracia sofreu ataques, sejam golpes militares ou golpes provenientes de guerras híbridas. Então, dentro dessa lista, a gente tem Estados Unidos, Hungria, Índia, Turquia, Gabão, Níger, Polônia, e a gente sempre encerra a nossa playlist com o Brasil. Aliás, Mel, fala de novo para a gente como é que faz para o professor Rodolfo e todo mundo que está acompanhando ter essa playlist lá no seu aparelho para poder ouvir. Então, a nossa playlist ela fica disponível nas plataformas de podcast, no Spotify, no Deezer e no YouTube, todos com o programa Globalizando. Então, se você se interessou e quer saber quais músicas a gente adicionou lá, é só pesquisar Programa Globalizando nessas plataformas. E também, no final dessa semana, a gente posta um vídeo dessa playlist com mais um conteúdo sobre alguns países no nosso Instagram, que é @pglobalizando. Então, também não perde, já segue lá e fica atento que a gente vai postar no fim dessa semana. Muito legal, né, Mel? Muito obrigado, viu, por você estar participando da nossa live. Eu que agradeço, professor. Obrigada. Boa noite. Boa noite. E eu quero, além da Mel ter falado, eu quero agora chamar a Elô para a gente continuar conversando e tem notícia no pedaço, né, Elô? Exatamente, professor. A gente vai viajar para o Reino Unido agora. A notícia vem da agência de notícias Reuters e diz o seguinte: o presidente da República Centro-Africana realizou um encontro com o líder da junta do Gabão. Em um cenário de desafios políticos e econômicos compartilhados, as duas nações africanas se reuniram para discutir temas de interesse mútuo. E aí, o professor Rodolfo, a gente vai ampliar, e está conversando bastante sobre a democracia do ponto de vista interno, mas a gente está vendo que, de fato, também lá na África começa a discutir um posicionamento muito sério com relação. Não vamos discutir agora somente a questão das colonialidades, mas o modo como encontraram para, de alguma forma, diminuir a influência da França. Lá também foi um golpe de Estado e, ao mesmo tempo, uma reação à questão da colonização francesa lá, né? Exatamente. Então você tem, quando as nações, né, elas vão buscando algum nível de independência, né, e elas vão buscando também as melhores soluções, às vezes as soluções elas acabam ocorrendo a partir de conflitos armados, né, e o golpe de Estado o golpe de Estado ou a guerra civil, eles são os atos mais extremos, a pior coisa que podem acontecer, as piores coisas que podem acontecer em relação a esse ponto. E aí, claro, né, nem sempre esses movimentos eles são motivados por questões democráticas. Quando você tem um golpe de Estado, geralmente você está cerceando, né, alguma questão. Às vezes você pode até estar derrubando um ditador, às vezes para instalar outro, né? Exato. Uma outra ditadura, né? Então a gente precisa sempre olhar com muito cuidado, né? E como a gente fala muito hoje em dia, né, em sistema mundo, né? A gente fala muito nessa questão internacional, nós estamos todos conectados, né? A gente tem a alusão àquele chamado efeito borboleta, né? Até já foi traduzido em filme, em música, né? Que hoje, né, um bater de asas em um país ele acaba tendo reflexo em outra parte do globo. Então a gente precisa de fato olhar com muita atenção esse tipo de questão. E só correlacionando rapidamente com o comentário anterior, né, que foi falou do negacionismo, eu coloco uma outra variável, né? A polarização aqui no Brasil, assim como em outros países, ela se consolida a partir de algo que é muito grave para a democracia, que é a intolerância. E aqui eu faço uma alusão ao Karl Popper, né, um autor super importante aqui, né, dentro da filosofia política, dentro da ciência política, da sociologia, que ele falava sobre o paradoxo da tolerância ou da intolerância, que dizia que nós devemos ser intolerantes com os intolerantes, exatamente a partir do momento quando nós não nos damos o direito e nem nos damos o exercício de ouvir o outro que pensa diferente da gente. Alice, vou te colocar na conversa porque a gente vai falar de um documentário mega importante que tem a ver com o que o professor Rodolfo tem falado, porque é uma discussão que continua muito importante hoje, né, Alice? Exatamente. A nossa equipe preparou mais uma dica maravilhosa, que é o documentário Democracia em Vertigem, da Petra Costa,
que mostra a ascensão e queda do Partido dos Trabalhadores, chamando a atenção para a polarização política no Brasil. Rodolfo, seja você que vem da ciência política e nós que estamos aqui em Relações Internacionais, sabemos que as ciências sociais não fazem previsão de futuro, a gente traça cenários. Mas é importante perguntar agora o seguinte, como é que você vê nas próximas eleições, essas agora, né, municipais, e lá na frente para as presidenciais, vamos ter a repetição dessa polarização que vivenciamos nos últimos 4 anos? Eu acredito que polarização, talvez, mas eu acredito que em processos democráticos mais consolidados, né? Com menos acirramento, com menos violência, com menos confronto, discussões duras, discussões tensas, mas em um nível um pouco mais elevado, né? Em um nível um pouco mais fortalecido, porque as instituições elas tiveram um grande teste, né? O Brasil teve um grande teste em relação a isso, e elas realmente precisaram funcionar em sua plenitude, ou pelo menos próximo disso. Então, o Supremo atuou, o TSE atuou, o Legislativo atuou, né? Quando nós tivemos o resultado eleitoral, o presidente da Câmara foi lá e se manifestou, o presidente do Senado se manifestou, né? A presidente do Supremo se manifestou, e aí, efetivamente, nós viramos essa página. Pelo menos, né, era essa a intencionalidade. Determinados grupos não aceitaram, foram fazer suas manifestações, muitas delas de forma antidemocrática, com vandalismo, com violência, com depredação de patrimônio público. Então, eu penso que essa triste página da história brasileira ela está sendo, aos poucos, virada. Então, eleições de 2024, eleições municipais, eleições presidenciais em 2026, eu acho que vamos ter muita disputa, eu acredito que vamos ter muito debate, mas em níveis mais relevados para a gente poder avançar. E quem vencer a eleição, que exerça o seu mandato com tranquilidade, com oposição, sim, com questionamentos, sim, mas com tranquilidade, porque é assim que é a democracia. A democracia também prevê divergência de ideias, né? As ideias elas não podem ser superadas pela violência, né? As diferenças elas devem existir, mas sem violência, sem o cerceamento do direito democrático. Hoje a nossa live está muito movimentada, tem muita gente participando. Eu queria colocar o comentário, Sérgio, da Stephanie, que vem ao encontro disso, né, que o Rodolfo está falando. Até porque ela diz a pluralidade de partidos políticos é uma característica da democracia, não é? Então, Rodolfo, falar partidos políticos não é falar algo negativo. É óbvio que no Brasil a gente tem logo um ranço do partido político, mas trabalhar o partido político ou vivenciar experiências políticas dentro de partido também é salutar para a democracia, né? Exatamente, é salutar para a democracia, porque o partido político, assim, você não pode concorrer a um cargo público, não, um cargo político eleitoral, se você não estiver vinculado a um partido político. Já existe, na verdade, um projeto de escola sem partido, mas a gente precisa pensar no partido político como uma agência de representatividade, em que você vai ter delegados, você vai ter representantes, você vai ter pré-candidatos, você vai ter diretórios, um presidente do diretório municipal, do diretório estadual, o presidente estadual do partido, o presidente nacional do partido, e muitas vezes a gente começa a exercer essa vivência partidária ainda às vezes na escola, né? Quando a gente participa de um grêmio, né? Quando a gente vai para a faculdade, a gente tem a questão dos centros acadêmicos, né, dos DCR, né, os diretórios centros estudantis, você tem a União Nacional dos Estudantes, você tem a União dos Estudantes Secundaristas, então você tem vários espaços. Os partidos políticos, eles são, digamos assim, um nível maior de profissionalização. O Brasil tem quase 50 representativas, você tem 12, 13 partidos políticos que, sim, deveriam representar uma determinada plataforma ideológica, mas muitas vezes representam uma forma de você participar mais diretamente do processo político-eleitoral. Então vamos fazer um bate-bola rápido. Tem uma pergunta e um comentário, estamos quase terminando. Vamos colocar o Caleb, o Said Caleb está lhe perguntando o seguinte, Rodolfo: como é que a polarização pode corroer o diálogo democrático, professor? Corrói com a questão da intolerância, corrói com a impossibilidade que você tem de fazer um diálogo em nível, pelo menos, razoável, em que você possa exercer o ouvir, né? Então, você
já vai com uma questão pré-concebida, né? Você já vai com uma verdade que você considera como absoluta e você não se permite ouvir que, de repente, o seu opositor ou alguém que pensa diferente possa apresentar um outro caminho para aquela questão. Então, muitas vezes a gente até assemelha, né, essa disputa, esse acirramento político-eleitoral, às vezes a uma partida de futebol, né, ou a time de futebol também, que, por mais que existam argumentos em contrário, você sempre vai defender um determinado ponto de vista. Muito bem. E tem também um comentário do José Manuel bem interessante. É interessante ver que, ultimamente, tem ocorrido uma ressignificação do que se chama liberdade para justificar atitudes antidemocráticas. Ou seja, você utiliza algo que seria um valor para justificar aquilo que prejudica a sociedade, né? Exatamente. Uma deturpação do conceito de liberdade, né? Tratar da liberdade de expressão de uma maneira absoluta não é, né? E, por vezes, há uma disseminação de fake news, né? Há um respeito às autoridades constituídas, aos poderes constituídos, né? Então, a bravata, ela virou uma ferramenta de comunicação política, uma ferramenta às avessas, mas virou essa questão de você ficar chamando aí ministro do Supremo para uma disputa física, né? Ficar incitando a violência, ficar incitando a invasão de prédios públicos, né? Em nome de uma liberdade, né? Então, é uma deturpação, para além de uma ressignificação, é uma deturpação do conceito de liberdade, que é muito mais amplo e muito mais sério do que isso. Muito legal. Aliás, Alice, te coloco rapidinho para nós quase terminar o programa. Alice, que aula do professor Rodolfo, né? Isso dá uma ajuda tremenda para aquilo que a gente está estudando no Relações Internacionais, né? Exatamente, professor. Isso é muito importante. Na verdade, todo esse debate que a gente está tendo é o foco das relações internacionais, né? Que é buscar sempre a preservação da democracia, buscar o melhor tanto para os estados quanto para a população, especialmente a população, né? E preservar os nossos direitos. Então, esse nosso debate é importante, tanto para quem já é no nosso curso, que está nos assistindo, e para quem tem interesse em continuar aprendendo mais, vem fazer relações internacionais com a gente. E aí, Elô, vim fazer porque é um curso altamente envolvente, né, Elô? Ai, professor, o senhor pergunta para uma pessoa muito suspeita. Eu estou quase terminando, já estou sentindo falta. Relações internacionais é incrível, fazer relações internacionais na Amazônia, que é o centro do mundo hoje em dia, é melhor ainda, é mais importante. Estar aqui, ver de perto os debates, é incrível. Façam relações internacionais. Legal, tem gente batendo palma para a live aqui, terminando a live. Coloca aí só as palminhas, DSS batendo palma, a Stephanie que participou com a gente batendo palma. Professor Rodolfo, quero lhe agradecer muito, meu amigo professor Rodolfo. Teve até uma pergunta aí, mas eu não quis colocar, porque se perguntava se o Vasco ia subir ou não, né? Aí já é, né? Aí já é. É exatamente essa, o Vasco cai esse ano, né? Não era nosso objeto da live, mas o Rodrigo quis me dar uma provocada. Quero te agradecer muitíssimo, muito mesmo, pela disponibilidade, por estar aqui com a gente. Praticamente, sabe aquela história do quinto Beatle? Você é um pouco esse do Globalizando, tá desde a origem. Muito obrigado, viu, Rodolfo? Eu que agradeço demais, professor Mariquita, é sempre um prazer trabalhar multiplataforma com vocês, né? Já participei da rádio várias vezes, já dei entrevista, já gravei participações, né? E agora é a segunda vez, eu acho que eu participo da live nesse formato, então estou sempre à disposição, né? Eu já contei também com o professor Mário Quito várias vezes, e já me salvou de cada sufoco, né? Para lives, né? Para entrevistas, para processos, para palestras. Inclusive, a gente vai combinar uma palestra em breve, aí, um projeto que a gente tem lá pelo Poder Judiciário, também na disciplina que nós temos de extensão, e agradecer muito a toda essa equipe. O que eu sempre falo quando eu participo do programa é muito legal, né? Cada vez que eu participo, eu vejo caras novas, pessoas que eu não conhecia, e vejo como um programa que tem muito sucesso, um projeto de extensão que tem muito sucesso, sempre se renovando com muita qualidade, né? O desafio hoje do Globalizando é exatamente esse. Chegou a um nível tão alto que aí o desafio agora é se manter nesse topo, e isso, essa equipe liderada pelo professor Mário Quito, e revi aqui também a minha querida professora, colega, professora Dalva, também se consegue manter no topo aí o curso de Relações Internacionais, o programa, né, e ações aí que mobilizam os alunos de uma maneira tão intensa e tão qualificada.
Muito obrigado, então, professor Rodolfo. Quero agradecer a acadêmica do 4º semestre, Alice Cardoso, que estreou na live hoje. Alice, muito obrigado. Parabéns pela colaboração. Foi muito bom, viu? Muito obrigado. Muito obrigada, professor. Eu que agradeço. Foi um prazer estar aqui, principalmente nesse tema tão importante para a gente, né? Nos dias atuais e desde sempre, não só nos dias atuais. Quero agradecer ao professor Rodolfo por toda a grande aula que ele deu hoje e foi sensacional. Muito legal. E eu quero agradecer a acadêmica do 6º semestre, Heloísa Valente. Uma conversa sensacional com a sua participação. Fica bem melhor, viu, Elô? Muito obrigada, professor Mário, professor Rodolfo, foi incrível. Alice, obrigada por participar com a gente hoje. Pessoal que assistiu, segue a gente nas redes sociais, está aqui embaixo, Twitter, @Globalizando, Facebook, Programa Globalizando, Instagram também. Essa live vai ficar disponível no Spotify, no podcast, Google Podcast, para você escutar e ver de novo quantas vezes quiser. Acompanhe a gente. Eu quero agradecer a todo mundo que participou. O Enzo está dizendo ótima conversa, verdadeira aula. Obrigado, Enzo. Também tem mais gente que fez comentários aí na nossa live final, o pessoal batendo palma. Olha, sabe muito, falou do Rodolfo, sabe muito. A Stephanie Caldeira está dizendo, live incrível, nós internacionalistas devemos buscar conhecimento e levar para a população. Obrigado a todos, obrigado a você, Stephanie, por participar. E essas participações só fazem a gente ficar muito feliz e continuar. Foi muito bom. Obrigado a todos e agradeço, então, a equipe que fez essa nossa live acontecer. Na direção da nossa live, começamos com Stephanie Campolungo e depois fomos para Sérgio Salles. E quem esteve no apoio do Sérgio Salles foi a Juliane Vidal. Quem esteve na cronometragem, no cronômetro do nosso programa, foi o Calil Muniz, né? E eu quero agradecer a todos vocês que participaram, o Li Pergami, que falou que é uma aula, a Stephanie, o Pablo dizendo que foi tudo, a Carla Botelho dizendo que foi muito importante, o Rodrigo Lobato falando que foi uma live fantástica, a Nina Roberto arrasando sempre nas lives. Então, muita gente participando. Agradeço a todos, quero dizer que você vai continuar sabendo de tudo nas nossas redes sociais, e aí eu quero dizer para você que a gente se encontra no próximo sábado. Nós vamos estar lá na Rádio Nama, vamos conversar com sempre um tema diferenciado. Vai ser muito legal poder contar com você também no próximo sábado, 9 da manhã, na Rádio Nama. Galera, muito obrigado. Tchau, pessoal.